E o assunto agora é pandemia e o mercado de trabalho. Metade das vagas formais abertas em 2020 é de trabalho sem jornada e salários fixos. Inclusive, há uma ação no Supremo Tribunal Federal, impetrada pelos movimentos sindicais, que questiona a constitucionalidade desse tipo de contrato. Então, sobre o assunto, nós recebemos o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto. Bom dia, Antônio. Bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os seus ouvintes aí do Jornal da Manhã. Bom, Antônio, então vamos lá. Metade das vagas abertas em 2020 foram sem jornada e salários fixos. Foram aí mais de 73,1 mil no formato intermitente. Antes da gente começar a conversa, explica como que se constitui essa modalidade de trabalho intermitente. O trabalho é assegurado pelos direitos CLT ou do Ministério do Trabalho? Como que funciona? Olha, um novo tipo de contrato de trabalho criado aí pela legislação da reforma trabalhista, que é uma coisa muito ruim, que, na verdade, você fica contratado por uma empresa e, se ela precisar de você, ela chamaria você para o trabalho. Nós estamos defendendo, dentro da ação no Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade dessa norma, em função efetiva de que não precisaria ter isso aí. Você tem já contratos temporários, você tem prazos determinados, tem uma série de outros contratos. E esse fica assim, a ideia pensada inicialmente, eles diziam, olha, isso é para as pessoas que trabalham, por exemplo, em festas, né? Então você fica contratado para poder trabalhar por várias organizações ou empresas que produzem festas. Esses bufês, sejam garçons, sejam cuidadores de crianças, para você poder trabalhar. E estão dizendo que isso também pode ser utilizado para o mercado de trabalho, na área de indústria, na área do comércio, quando você tem picos de venda, picos de produção. E você sabe, você já tem um contrato por prazo determinado, que você poderia ter feito isso. Agora, isso precariza, porque se você não trabalhar, você não recebe. Então, você não tem direito nenhum. E dependendo da quantidade de horas que você trabalhe, ou seja, chamado para trabalhar naquele período, você vai receber os valores em horas trabalhadas e nem sequer poderá ganhar um salário mínimo. E aí a contribuição do INSS, é outro problema que vai ocorrer para essas pessoas contratadas nesse regime, é um problema grave, porque se você não atinge o teto de contribuição de um salário mínimo, o trabalhador deveria complementar o pagamento. Veja você, a empresa paga aquele pedacinho que ele produziu, que ele trabalhou, paga o fundo de garantia, paga tudo proporcional. E aí, a diferença, se eu não atingir o valor de ganhar um salário mínimo, para eu poder contribuir para o INSS, para eu ter uma garantia no futuro de uma aposentadoria, eu, trabalhador, deveria ver como eu contribuo naquele mês a complementariedade desse tipo de coisa. Então, é um regime muito novo e muito complexo hoje em dia. E você vê, começa a precarização. 50% das vagas é o seguinte, olha, eu vou contratar você nesse regime, fique aí, se eu precisar eu te chamo. E aí vai imobilizando o trabalhador. Então, nós estamos brigando para que isso não seja constitucionalizado e, acima de tudo, possa você ter, já dentro da CLT, as garantias que os trabalhadores têm. Agora, Antônio, o senhor acabou de falar, que o Supremo Tribunal Federal julga essa ação para decidir se o trabalho intermitente segue as normas da Constituição. E eu quero te perguntar, o que os movimentos sindicais reivindicam e como que está o andamento dessa ação no Supremo? Qual que é a expectativa, inclusive, em relação à decisão que o STF pode tomar? Olha, já 3 ministros já votaram. O relator, o Edson Fachin, votou favorável à inconstitucionalidade, ou seja, não pode haver esse tipo de contrato. Aliás, tem um outro contrato que depois também vai ser discutido no Supremo, que é o contrato, dizer que o autônomo com vínculo empregatício, quer dizer, ou ele é autônomo ou tem vínculo empregatício. Então, já 2 outros ministros votaram contra, e a ministra Rosa Weber pediu vistas para ela poder falar sobre o processo. O Nunes Marques também votou contra, e o Alexandre de Moraes também votou contra a nossa pedida, ou seja, eles acham que é constitucional e que isso possa ser utilizado efetivamente dentro desse momento. Imagine você, Lívia, nesse momento de pandemia, que já está tudo com muita dificuldade, por home office, as pessoas, como é que você vai contratar alguém intermitentemente,
ele não tem nem condição de trabalhar aí na sua casa, porque para você trabalhar home office, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter posto de trabalho, você precisa ter comunicação, você precisa ter computador, ou seja, está muito complicado isso. Eu creio que essa decisão, a expectativa do movimento sindical é de que ela seja considerada inconstitucional. Mas você sabe, esse tribunal, infelizmente, não tem sido favorável às questões dos trabalhadores. Então, nós precisamos ajudar a pressionar nessas votações, levar mais coisas para os ministros poderem entender, e o momento está muito complicado com a pandemia. Exatamente. Falando em pandemia, quais são os movimentos na economia, no mercado de trabalho, que levam a esse tipo de contratação por demanda? Porque nós observamos um aumento, né? Então, quais são os fatores que levam a essa alta? Infelizmente, no Brasil, o capitalismo, que eles dizem que nós vivemos aqui, né, esquece que para você poder, o capitalismo próprio sobreviver, precisa ter um negócio chamado renda, né? Ou seja, precisa que tenha poder de compra, poder aquisitivo. E ao trabalhar dessa forma, ao não ter sequer auxílio emergencial que acabou em dezembro, não tendo receita de muita gente, 70 milhões do Brasil estão com receita a menos de R$413, e você tem um salário médio aí de R$1.800, caindo, com 14 milhões de desempregados, esse tipo de contratação só piora, porque, na verdade, faz com que os trabalhadores não tenham condição de oferir uma receita no mês que seja compatível com a necessidade da sustentação da sua família. Nós achamos um equívoco, nós defendemos que é a necessidade do momento de você fazer frente de trabalho, você criar a reindustrialização do país, reorganizar a produção no Brasil, para evitar, inclusive, o que está ocorrendo. Você vê as empresas todas indo embora com demissões que diretamente são 6, 7 mil, mas que indiretamente batem 120, 150 mil trabalhadores. Bom, e para este ano, né, as incertezas continuam em relação a essa crise, aos desdobramentos da pandemia e que, dependendo do grau da pandemia, pode provocar novamente o fechamento ou a abertura de atividades. Então, esse tipo de contratação mais flexível ainda pode ser muito adotado nesse ano de 2021? Eu creio que não, porque eles são perfis utilizados, por exemplo, como eu disse, garçons, orientadores em festas, bufês, onde poderia ter esse tipo de coisa. Na produção industrial, quando você tem um pico de solicitação, quando você tem uma demanda maior de produtos, que não é o que está ocorrendo neste momento, você poderia ter contratação, eu digo, volto a dizer, por contrato por prazo determinado, que já tem na legislação já há muitos anos, não é uma coisa recente. Esta, na verdade, foi uma colocação feita na legislação às pressas durante a reforma trabalhista. O Congresso Nacional, lá no Senado, estava fazendo uma grande discussão sobre a questão do trabalho intermitente, foi atropelado pela reforma trabalhista e, com isso, você tem condição de fazer o quê? Aquilo que não é possível. Então, começa a precarizar. Nós estamos chamando isso de a nova uberização da mão de obra no mundo, ou seja, a precarização. É uma tristeza poder falar isso, mas, infelizmente, é o que está ocorrendo. Então, o patronato e todas as coisas que querem utilizar esse tipo de jornada, eles estão fazendo com que, efetivamente, reduza o poder de compra, reduza o poder aquisitivo da classe trabalhadora e, consequentemente, o próprio mercado não vai vender e não tem produção, ou seja, cada vez vai ser menos. E vai começar a substituir mão de obra formal por mão de obra intermitente ou de outro tipo de contrato que possa haver aí pela reforma trabalhista. Bom, Antônio, para a gente finalizar aqui, acontece nesta manhã de quarta-feira aqui em São Paulo mais um tratoraço reclamando ali do aumento do ICMS pelo governo do estado de São Paulo. Hoje temos a participação do Sindicato dos Hospitais, Laboratórios e Clínicas, que se juntou aos agricultores que já fizeram outras manifestações ali em frente ao CEAGESP, na Zona Oeste de São Paulo, e também tem o apoio do setor de automóveis. Então, eu gostaria de saber do senhor, inclusive hoje, deputados vão conversar ali na Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a revogação desse aumento do ICMS. Como que o senhor avalia essa situação e o que esperar dessa reunião de hoje dos deputados? Será que haverá aí uma revogação do ICMS? Eu não creio que haja isso. Acho que vai ser uma briga muito forte. Você sabe, o governador Dória ele é muito complicado e ele é insensível às questões. Esse é um momento muito difícil
Então, quando você pega aí todo o setor do agronegócio, e ele reajusta a tributação, isso vai impactar diretamente no preço final para o produtor, para o consumidor. Mas é bom lembrar também que esses preços dispararam todo o ano passado de uma maneira bastante elevada, sem ter tido aumento de impostos. Então, agora tem que haver uma mediação aí para você não permitir que o preço dispare como disparou, a questão do arroz que você viu, do tomate e de outros produtos, mas, ao mesmo tempo, também a gente tenha a questão do imposto seja não colocado dessa maneira. Quando você vê hospitais e todas as outras áreas se juntando a essa luta, me parece que é uma preocupação de que você possa, nesse momento de pandemia, com dificuldade de todo mundo, você não possa ter condições, o governo não deveria ter condições de botar mais imposto, né? Eu acho que a luta é muito difícil por todos os lados e sempre vai sobrar na mão de quem compra, na mão de quem precisa do serviço, seja no serviço hospitalar, seja no serviço ou nos produtos comprados aí da cesta básica ou nos mercados. Mas lembre-se, os produtos subiram e subiram bastante o ano passado sem ter tido aumento de impostos. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto. Muito obrigada aqui pela conversa e também pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, estão sempre às suas ordens, viu, Lívia? Forte abraço. Para o senhor também.